Meus irmãos, nós estudaremos um texto que está em Marcos capítulo 3. Quero convidar os irmãos e irmãs que estão aqui no templo a abrirem a palavra de Deus, em casa também. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. O tema da nossa meditação nesta manhã é o chamado de Jesus, porque estamos numa sequência, uma série. Já vimos o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, e hoje o chamado dos discípulos, dos apóstolos e dos discípulos, bem como um chamado estendido ao cristianismo como um todo. Que voz é essa de Jesus que chama as suas ovelhas, né? Nós já cantamos, já lemos aqui, cantamos acerca desse chamado de Jesus. O Salmo 23 fala do bom pastor, agora cantando que o melhor jeito de se viver diante de Deus verdadeiramente é de joelhos. É quando alguém fica de joelhos que está diante do Senhor da melhor maneira, da maneira adequada. Agora veja como aconteceu isso com os discípulos. Versículo 13. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Até o 13 é a perícope da nossa meditação, mas permitam-me ler até o versículo 19, porque fala quem são os 12. No versículo 17, então, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu quero lhes convidar para uma viagem àquelas estradas empoeiradas da Galileia, porque este é um momento muito significativo para o cristianismo. Este é um momento em que pessoas foram chamadas, essas pessoas foram designadas e estas pessoas foram comissionadas. Então são 3 ideias que esse texto pode nos trazer, ou a partir destas 3 ideias nós podemos pensar nesse texto. Há na verdade um convite, precisamos entender a natureza deste convite, porque tem implicação para os nossos dias. Há uma convivência, uma coisa é o convite, a outra é conviver, e há um comissionamento. Então, um convite, a convivência e o comissionamento. São 3 palavras, começam com C, as 3. Convite, convivência e comissionamento. Tudo isso está aqui. E a partir destas 3 ideias, nós chegaremos lá ao final, depois de uns 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a uma aplicação. O convite que nos foi feito está sendo honrado. A convivência a que fomos chamados a ter está sendo exercida. E o comissionamento, que são aquelas instruções que são dadas, olha, agora tem que fazer isso. Isso está sendo entregue, este serviço está sendo entregue ao Senhor. Claro que nós somos imperfeitos, nada disso é em nível de excelência. Onde o ser humano está, se há alguma excelência, ela vem de Deus. Mas aos cristãos foi dado o privilégio de olhar para as instruções de Deus e querer cumprir. Meus irmãos, boa parte das melhores das nossas ações estão nessa vontade. Senhor, essa é a instrução? Então, me ajuda a cumprir. Senhor, o Senhor buscou essa convivência? Senhor, o que é preciso de minha parte para que haja uma convivência harmônica? Senhor, o Senhor me chamou a um convite mesmo? Isso é verdade? Então, Senhor, eis-me aqui. São atitudes importantes para um cristianismo proativo, um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo de ouvir falar, um cristianismo teórico, um cristianismo assim, que está distante do nosso dia a dia. Isso são instruções para uma vida aqui e agora, na esperança do futuro eterno com Deus. Vamos pensar nesses textos, então, a partir de ideias assim? Vejam comigo. Bom, você já viu aqui no capítulo 3, nos versículos 13, 14 e 15, essa forma, né? Mas nós sempre podemos buscar em textos paralelos, como por exemplo, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, o mesmo momento.
Então eu sempre lanço luz sobre a passagem com outras passagens que são idênticas, né? Nós chamamos de sinóticas, ou pela mesma ótica. Em Mateus capítulo 10 nós temos o mesmo chamado, mas temos algumas coisas que são úteis aqui para a nossa passagem. Lá está no capítulo 10, nos versículos 1 a 4. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos. Então, lá no texto de Marcos apenas diz, autoridade para expelir demônios. Agora nós temos aqui uma frase nova, espíritos imundos, porque era uma época de grande atividade demoníaca mesmo. Nós não podemos esquecer que Satanás vem tentando impedir a caminhada de Cristo para a cruz há séculos. Desde o Antigo Testamento, quando foi dito a ele, pela boca do próprio Deus, olha, o descendente nascerá e pisará a cabeça da serpente. De lá para cá, todas as tentativas foram usadas. Todas as tentativas foram usadas para impedir. Bom, o próprio tentou a Cristo no deserto. Nós vimos isso em uma das meditações. Então, todo esse tempo do ministério terreno de Jesus, a oposição era visível, clara. Os espíritos foram liberados por este poder das trevas na medida máxima para interferirem, para prejudicarem. E esse é o momento. Então nós temos aqui uma evidência, espíritos imundos, né? E um outro detalhe, que também está aqui, curar, né? Para curar toda sorte de doenças e de enfermidades. Uma evidência do poder de Deus também estava no cuidado das pessoas em situação de vulnerabilidade. Bom, então isso está tanto em Marcos não tanto, mas em Mateus explica um pouco mais, né? Mas nós temos ainda mais explicações em Lucas. Lucas capítulo 6, também no comecinho de Lucas, dos versículos 1 em diante. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. E a ideia que nós temos aqui, a partir de Lucas, então, Lucas capítulo 6, dos versículos 6 em diante, novamente temos no versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Uma nova, vou dizer, uma coisa nova no texto. Jesus, quando foi ao monte, foi para isso, orar. E passou a noite orando a Deus, diz o texto em Lucas. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Ou seja, então há um chamado para si, a palavra é discípulos, mas tem uma palavrinha nova aqui. Dentre todos os que ele chamou, dentre eles, chamou 12 para mais perto de si. Por que será, né? Aos quais deu também o nome de apóstolos. Então aqui está uma pequena diferenciação entre a ideia de discípulos e de apóstolos, que só aqui em Lucas nós temos. Nos outros textos parece que só está chamando os 12 apóstolos, mas aqui o texto parece dizer, chamou esses discípulos para que eles fossem conversar com ele lá no monte, depois de uma noite de oração, e dentre todos eles chama 12 para apóstolos. E então, o texto não mostra, mas parece que ele dispensa os outros discípulos já para trabalharem, e fica mais um tempo com os apóstolos. De onde que a gente vê isso? No versículo 17 ainda de Lucas, está escrito assim, depois de ter chamado aos apóstolos, ter conversado com eles, o versículo 17 diz, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidom, que eram cidades ao norte, mais ou menos onde fica hoje Beirute, que aconteceu aquela explosão há alguns dias, que vieram para o ouvirem
e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Bom, essas 3 passagens então nos dão uma ideia mais clara sobre este momento. Em resumo, a ideia da situação. Jesus vai a este lugar, depois de uma noite de oração, chama muita gente, dá o nome de discípulos a todas essas pessoas, mas dentre todas essas pessoas chama 12 e conversa com eles. E faz uma designação a estes 12, é dupla a designação. A primeira está lá em Marcos capítulo 13, designou 12 para estarem com ele. Essa é a primeira designação, estarem com Jesus, simplesmente estarem com Jesus. Então veja só, o convite é amplo, realmente dentro desse texto cabe a frase, muitos são os chamados. Muitos são os chamados, mas há um detalhe aqui, Jesus designa, a palavra designar é uma coisa assim, direta. Olha, eu quero que vocês fiquem comigo. Essa é a primeira designação. E a segunda designação tem a ver com o comissionamento, aquilo que eles terão de fazer. Vamos pensar na primeira, uma vez que o convite é um chamado irresistível, o convite não se questiona, eu diria, como os ossos secos de Ezequiel poderiam dizer, não quero o fôlego da vida, o chamado é eficaz, o chamado é unilateral, não depende da vontade de quem recebe o chamado, esse é o chamado, esse é o grande convite. O convite para serem discípulos dele, não tem como recusar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz, o chamado, o convite é irrevogável e irresistível. Poderia, porventura, alguém que está dormindo, ao ser chamado, acorda, como hoje pela manhã, eu acordei os meus filhos e, do meu jeito sempre de acordá-los, eu vou lá e digo, hijo mío, acorda, a la vida, e aí ele pode até não me responder, mas ele acorda. Se ele está vivo, ele acorda. Assim como eu vou lá no quarto, meu filho fala, lindona, chegou a hora, vamos lá. Ela pode até demonstrar que esteja dormindo, mas ela acorda. É assim. O chamado existe, é prático, e há uma reação. Não tem como dizer, não Senhor, não quero a vida, porque quando a vida é trazida, quando a lucidez é trazida, não há possibilidade no ser humano de permanecer morto. Não há possibilidade no ser humano de permanecer não discípulo quando o chamado acontece. Isso é o chamado eficaz. Esse chamado, a força dele está contida aqui nessa passagem. É uma demonstração de como é o chamado. O chamado é de Deus, é unilateral e aquele que é chamado vive. Por isso o cristianismo é vivo. Ele não pode morrer, porque ele não tem nem força para morrer. O cristianismo vive na força da vida de Deus, e ele não tem força para romper a vida de Deus. Essa é uma evidência do chamado eficaz. Mas aí dentro desse chamado eficaz, vem uma conversa mais direta. Essa conversa é para estarem com Ele. Essa é a chamada à convivência com Ele. É a chamada a estar perto dEle. É a chamada a olhar para Ele e ouvir o som da sua voz. Meus irmãos, essa é uma das melhores características dos apóstolos. Por 3 anos, eles estiveram com Ele. Sempre com Ele. Quando nós olhamos para passagens aqui, ao redor, nós vemos Jesus à beira-mar, nós vemos Jesus curando num sábado, nós vemos Jesus sentando com pecadores, nós vemos Jesus sendo atacado pelos escribas, nós vemos Jesus fazendo ou explicando a parábola do semeador, nós vemos Jesus explicando a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, Jesus acalmando uma tempestade. E onde estão os discípulos? Onde estão os apóstolos?
com Ele. Começa uma jornada por aquelas estradas difíceis, quando Jesus tem o embate com o endemoniado de Gadara, na terra dos Gerazenos, quando eles rejeitam a Jesus, os discípulos estão com Ele. Quando ele se torna pregador amplo, quando ele prega o evangelho do reino, os discípulos estão com Ele. Quando ele ensina nas sinagogas, os discípulos estão com Ele. Quando ele cura toda a enfermidade de doenças e muitas coisas, que aconteciam, nessa época, dentro daquele contexto que eu lhes falo, os discípulos estão com Ele. Quando vem a notícia da morte do seu primo João Batista, os discípulos estão com Ele. Ele os chamou e designou primeiro para estarem com Ele. Estar com o Senhor Jesus, estar com o Senhor da salvação, é também receber bondades e maldades em relação ao cristianismo. Você sabia que uma das maiores dificuldades para as pessoas é de estarem com Jesus? Porque o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, veio para ser humilhado. Humilhou-se a uma situação de cruz. Estarem com Jesus, entre outras coisas, era na consciência do que era o ministério de Jesus. Estar com Jesus não é só estar na igreja. Designação 1, estarem com Ele. Mas não para por aqui. Depois da morte de João Batista, novamente, na multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos estão com Jesus. Na tempestade que assusta, o Senhor Jesus vem caminhando sobre as águas para perto dos discípulos, em todos os momentos, na cura da mulher cirofenícia, na cura do cego e do surdo, na segunda multiplicação dos peixes. Ah, meu Deus! Até o momento em que vem aquele que vai levá-lo para a cruz. Ele está com seus discípulos. Os discípulos estão com Jesus. Naquele lugar difícil, o Getsemane, em que ele ora sozinho, naquele momento se afasta um pouquinho dos discípulos para orar ao Senhor. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. À distância do olhar, os discípulos estão com Jesus. Estão com sono, sofrendo na sua humanidade. Não sabem direito o que vai acontecer. Haviam ouvido dele, o Filho do Homem precisa ir para a cruz. Um deles havia dito, Senhor, não Senhor, o Senhor não vai, nós não deixaremos o Senhor ir, nós lhe protegeremos. Em todas essas situações, até mesmo quando eles erram naquilo que eles querem fazer, porque depois de 3 anos, eles o amavam, ele os amava. Ele é santo, ele não erra, eles quase não conseguem acertar. Nas correções, nas instruções, os discípulos estão com Jesus. Primeira aplicação para nós, meus irmãos, nós conhecemos Jesus. Nós sabemos como Ele é perseguido, nós sabemos como Ele é atacado, nós sabemos que se o Senhor Jesus tem uma instrução para a família, a cultura de todos os tempos combate os ensinos de Jesus. Quando o Senhor Jesus diz, andem pelo caminho da humildade, a humanidade como um todo diz, não, esse não é o lugar do homem não é de cabeça baixa, o lugar do homem é se levantando e lutando para manter seus ideais, defender suas ideias, vencer os debates e ao final dizer, eu sei o que faço, eu venci. Mas nós aprendemos outra coisa, como a Doris cantou. E como Luiz de Carvalho já cantou uma outra canção antiga também, de joelho é melhor. Percebe como é difícil estar com Jesus? Porque estar com Jesus é baixar a cabeça, dobrar o joelho e dizer, reina Senhor, a tua palavra, a ordem é da tua palavra. Em um mundo em que os homens querem ter a última palavra, estar com Jesus é dizer,
A tua palavra é a última palavra. Estar com Jesus não é uma coisa tão simples. Estar com Jesus é entregar a agenda, é dizer: Senhor, o Senhor coordena a minha vida, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor pode se assenhorar dos meus horários, o Senhor pode se assenhorar dos meus pensamentos, o Senhor pode se assenhorar da minha profissão, o Senhor há de receber a honra pela verdade que eu falo, pela bondade que eu exerço, porque eu não vou viver para elogios, eu vou viver para a tua honra e para a tua glória. Estar com Jesus não é algo tão fácil. Estar com Jesus é um autodestronamento, estar com Jesus é uma consciência que melhor é estar com Ele no seu governo, no seu domínio, do que no reino que estamos construindo para nós. É por isso que o chamado primeiro era estarem com Ele. A segunda ideia do texto, maravilhosa também, é a designação para irem, né? Então, meus irmãos, olha que coisa bonita. E para os enviar. E aí, duas coisas, né? A pregar a palavra, expor a palavra e a lutar de maneira apologética contra todas as forças contrárias ao cristianismo. Então, a designação que foi dada a eles, e que por extensão é para toda a igreja, a primeira é com o Senhor, é convivência, é comunhão. A segunda é comissionamento. Do ponto de vista da designação. São três as ideias aqui: convite, convivência e comissionamento. O convite, imagino, foi aceito. Nem seria possível dizer não. Eu e você não teríamos condição de dizer não. Foi aceito. Estar com o Senhor é o chamado constante. Estar no Senhor, sob a sua direção, e nos alegrar na direção, no reinado dele. Nos alegrar no Rei dos Reis. Acima de qualquer regime no mundo, a teocracia em primeiro lugar. Senhor, reina sobre nós. Estamos contigo. Quando nós estamos com o Senhor, nós estamos no reino dele. Não é o nosso reino que é colocado no reino de Deus. Nós estamos como súditos do reino, nos alegramos nas alegrias do rei, nos alegramos nas vitórias do rei, nos alegramos na segurança que o rei nos proporciona. Isso é viver no reino dele. E a última coisa é quando nós somos chamados a um cristianismo prático. O que é o cristianismo prático aqui no texto para os discípulos? Ele os enviou. Em outro momento a palavra de Deus diz, Jesus está falando em João, lá no capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Em outra passagem também, da grande comissão, está escrito, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. No Salmo 23, que nós lemos no início também, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. No finalzinho do Salmo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, há uma designação para ir. O chamado para Jesus não é um chamado para ficar parado, meus irmãos. Nunca houve. O cristianismo não é um movimento estático. O cristianismo é um movimento que se retroalimenta da sua própria movimentação. Ou seja, assim como um dia, a palavra grega é um pouco estranha, mas é assim, o ministério peripatético de Jesus é o ministério da caminhada. Se tem uma característica do cristianismo, é que ele não para. Ele atravessa os séculos. E ele sempre apresenta uma novidade ao mundo da sua geração. E a novidade é o escrito bíblico. É a suficiência e inerrância das Escrituras. A novidade é que há um reino acima dos reinos humanos. A novidade é que nós fomos enviados a proclamar uma verdade que o mundo precisa conhecer. E este mundo e esta verdade chama-se o reino de Deus. Se tem uma coisa que o mundo precisa conhecer é que há um governante supremo. Esse governante supremo tem as melhores orientações de vida para a família, para o trabalho, para as crianças, para os idosos. Este rei absoluto que governa o mundo como um todo tem uma instrução para que a alma descanse. Tem uma instrução para que a esperança não seja uma utopia.
A pregação ao mundo é que há esperança. E a esperança não está no homem, a esperança está no Criador do homem. Então, quando o texto fala ensinou-os a pregar, ou encaminhou-os, designou-os a pregar, irmãos, Jesus não está dando aqui um curso de homilética para os apóstolos. Jesus não está dizendo, vão em alguns lugares, criem igrejas e preguem nos púlpitos. Pregar é testemunhar. Esses homens foram para vários lugares daquelas cidades mais distantes, e eles levavam a boa nova. Se tem algo que o mundo precisa ouvir hoje, é a boa nova. A boa nova de 2000 anos atrás. Porque a boa nova para o mundo nunca foi conhecida por ele, por isso é nova. O Jesus é conhecido por nós, mas não é conhecido pelo mundo. Os apóstolos foram engajados na feliz missão de anunciar a boa nova. Então o chamado de Jesus nos comissiona também. A autoridade de Jesus nos leva a inclusive fazer apologética ou defesa da fé. E a melhor defesa da fé é feita com a vida, meus irmãos. A melhor defesa da fé não é feita em palavras, é feita com a vida. Não há eloquência maior do que uma vida digna, do que uma vida correta diante do Senhor. Isso não quer dizer que nós sejamos blindados do pecado. O pecado está em nós, mas nós temos uma coisa que o mundo não tem: o ensino de como lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado é crescer em santidade. Todas as vezes que os discípulos lutam contra o pecado, eles são tornados mais santos. E essa santidade de vida é uma pregação em altos decibéis ao mundo que põe a mão nos ouvidos para não ouvir. Mas estes decibéis não são decibéis físicos, essa força da pregação rompe até mesmo as mãos que fecham os ouvidos. Essa é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus está mantida nele, é dele, a autoridade é dele, mas ele outorgou. É como se ele dissesse: tudo me foi dado, o domínio é meu, mas a comissão é vossa. Sigam em frente, acelerem o passo, continuem a testemunhar com a vida, continuem a fazer apologética, a fazer defesa, porque enquanto todas as ciências que o homem vai construindo caminho para distante de Deus, a nossa pregação é de reconciliação. Nossa pregação é para que as pessoas se voltem a Deus, arrependam-se dos seus pecados, experimentem uma vida de santidade, uma alegria na verdade, na pureza, na simplicidade. Isso não pode ser utopia. Isso tem de ser a verdade bíblica, primeiro para ser vivida por nós, depois para ser testemunhada. Primeiro, o grande testemunho deve ser dentro de casa, meus irmãos. Ninguém faz missão fora, se não for primeiro missionário em casa. Então eu louvo a Deus por isso, quando eu vejo pais que trazem as crianças, porque vocês estão fazendo missão com seus filhos. E estão ensinando os seus filhos que esse é o caminho do reino, que Deus é o Senhor, que Ele é o Rei, e que no reino de Deus, vocês pais estão levando os seus filhos. Que o Senhor, com a sua graça, nos ajude, primeiro a compreender. O convite foi feito, essa posição já foi tomada, o convite foi feito por Ele. Estar no Senhor é o próximo passo. O convite foi feito, a convivência é na santidade do Senhor, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, diz a palavra, né? Então, se o Senhor nos convida para conviver com Ele, nós temos de constantemente nos arrepender dos nossos pecados. E se essa convivência é uma proposta dEle, por que será que o Senhor nos quer perto dEle? Provavelmente porque Ele está trabalhando conosco como agentes do reino, para que nós sejamos a voz no mundo. Essa voz, às vezes, a eloquência dessa voz, às vezes, está nos nossos atos. Mas com isso eu não estou querendo dizer que só prática de bons atos é o que Deus está falando. Nós vivemos para o Senhor e pregamos. Nós vivemos no Senhor e dizemos que somos dele. Nós vivemos no Senhor e sofremos todas as pressões que o mundo quiser aplicar sobre nós, porque a nossa alegria é de sermos chamados por Jesus.
Gostaria muito de aplicar isso de uma maneira muito simples. Meu irmão, a alegria da salvação é um privilégio nosso. Então, viver a alegria da salvação como alguém que foi convidado a conviver em comunhão e designado para um testemunho, essa alegria nas horas de tristeza, nas horas de pandemia, ela é uma grande pregação. Que o Senhor lhe dê a graça de se alegrar no chamado dele. Se você já vive essa alegria, testemunhe isso. Use suas redes sociais, use seus amigos para que eles conheçam a sua alegria. Cristão, não deixe as pessoas terem pena de você. Nós temos o melhor que alguém poderia ter, a convivência do nosso Senhor, do Salvador. Nós não só vivemos com quem vive, nós temos a vida daquele que vive. E essa vida precisa jorrar. Aliás, foi isso que o Senhor Jesus disse. Aqueles que bebessem da água dele seriam como fontes para o mundo. Oremos a Deus. Nosso Deus, com a Tua palavra para viver, com a Tua palavra que mostra um momento importante, o chamado de um colegiado, a designação, tanto para estarem com Ele, como para ministrarem por Ele. O Senhor escreveu nos seus corações a sua lei, como certamente está escrevendo nos nossos. O Senhor citou nomes aqui, e a Tua palavra diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nos alegramos nisso, Senhor. E rogamos ao Senhor, que o Senhor nos dê o privilégio de a cada vez mais, a cada dia mais, termos uma pregação alegre, uma pregação consciente, uma pregação persuasiva a este mundo, ainda que ele esteja com as mãos nos ouvidos. Sabemos que o Teu poder, a Tua autoridade pode fazer com que essa pregação chegue ao coração, além dos ouvidos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.